Steve Jobs, o homem que revolucionou o mundo com as suas extraordinárias criações. Steve Jobs foi um dos fundadores da Apple. O empresário foi uma das pessoas mais revolucionárias do último século. A capacidade de criação de Steve Jobs foi fundamental para que a Apple tivesse vantagem competitiva sobre a concorrência, principalmente pelo investimento realizado em computadores pessoais em uma época em que tal ideia estava em andamento. Seu modelo de enxergar e trabalhar com as tecnologias que estavam surgindo nas décadas de 60, 70 e 80, influenciou diretamente em inúmeros equipamentos modernos, o que fez com que ele se tornasse uma referência. Stephen Paul Jobs nasceu no dia 24 de fevereiro de 1955, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Por falta de condição financeira dos seus pais biológicos, ele foi adotado por uma família da região de São Francisco. Seu pai adotivo era mecânico. Na adolescência, Steve passava parte do seu tempo projetando design de carros e se interessava por tecnologia. Tais paixões o influenciaram Jobs a escolher um curso ligado ao campo da computação. Porém, 6 meses após ingressar na faculdade, a formação de Steve Jobs foi interrompida, por escolha própria. Nesse período que Jobs conheceu Steve Wozniak, que posteriormente se tornou engenheiro eletrônico e programador de computadores, além de cofundador da Apple. Os jovens gostavam de tecnologia, e juntos criaram o Blue Box, um dispositivo voltado para chamadas de longa distância. O que começou como uma brincadeira entre amigos se tornou o primeiro negócio da dupla. Na década de 70, Jobs conseguiu seu primeiro emprego como designer da Atari. Porém, não permaneceu muito tempo na posição. Alguns meses depois, partiu em uma viagem espiritual para a Índia. Após sua viagem para a Índia, Jobs voltou para os Estados Unidos e decidiu montar seu próprio negócio. Assim, em 1976, Steve Jobs fundou a Apple junto com Steve Wozniak. A Apple conseguiu ser a primeira empresa a ter sucesso na fabricação de computadores pessoais, desenvolvendo produtos que foram sucesso de vendas. Com o crescimento da empresa, começaram a aparecer os primeiros grandes problemas de relacionamento. Jobs foi afastado do grupo no início da década de 80. No seu período longe do grupo, Jobs atuou em novos negócios, como a Next e a Pixar. Em 1997, a Next foi comprada pela Apple. No processo, Steve voltou ao cargo de CEO da Apple. Ele ficou na posição até 2011, quando se afastou por motivos de saúde. Até 2011, Jobs foi um dos grandes responsáveis por fazer a marca chegar ao topo do mercado de tecnologia. Aplicando novos conceitos de estilo e desenvolvendo o branding da empresa, a Apple se tornou referência mundial. Steve Jobs também teve enorme participação no estúdio de animação Pixar, conhecido por filmes como Toy Story, Os Incríveis, Carros e Monstros S.A. O empreendedor comprou o grupo em 1986, e permaneceu durante 20 anos à frente do negócio. Nesse período, o estúdio investiu em novas tecnologias para suas animações e virou referência na área. Na década de 80, Steve Jobs criou a Next, também conhecida como Next Computer, uma empresa voltada para a fabricação de softwares. Em 1997, a Apple adquiriu a empresa e Jobs voltou a ocupar a posição de CEO dentro da companhia. Em 2003, Steve Jobs foi diagnosticado com câncer de pâncreas. O empreendedor evitou tratar o câncer com a medicina convencional, preferindo recorrer a soluções da medicina oriental. Com a agravação do quadro, Jobs fez uma operação em 2004 e livrou-se do câncer. No entanto, a doença voltou poucos anos depois, em 2006. Ao longo dos anos, a situação foi se agravando, até que o empreendedor decidiu abster-se do trabalho para cuidar exclusivamente de sua doença. Nesse tempo,
Tim Cook foi escolhido para ocupar o seu lugar de forma temporária. A batalha de empreendedor com o câncer durou até o dia 5 de outubro, quando Steve Jobs morreu em decorrência da doença. Uma vez que Steve Jobs está entre os empresários mais respeitados de todos os tempos, sendo que sob sua gestão a Apple teve o maior crescimento econômico de sua história, ele passou a ser uma grande referência na área da tecnologia. Por conta de sua autoridade como líder empreendedor, a trajetória de Steve já foi retratada em filmes, livros e documentários. O filme Steve Jobs é o mais famoso a respeito da trajetória do empreendedor. A obra foi escrita por Aaron Sorkin, e ganhou o Globo de Ouro de melhor roteiro. O filme também teve indicações para as categorias como Atriz Coadjuvante e Melhor Ator. Além dessas mídias, Steve Jobs é referenciado em diversas séries, filmes e animações. Nelas, ele sempre é lembrado como o grande ícone da tecnologia. É isso aí, galera, obrigado por ter assistido até o final. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para sempre ficar por dentro dos nossos vídeos e deixe seu like. Um grande abraço e até a próxima.